Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 19º domingo do tempo comum e, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós iniciamos a Semana da Família, agosto, mês vocacional. Semana passada celebramos a vocação e o chamado ao sacerdócio, e agora, nesta semana, nós abrimos a semana de oração pelas famílias, pela vocação de ser família. E, particularmente, destacamos o chamado a ser pai dentro da família. Antes de falarmos um pouco a respeito da família e dos pais, gostaria de comentar algo que as leituras da liturgia da palavra que foi proclamada nos ensinam, nos estimulam, e é muito útil para a família e para os pais. Nós percebemos já desde a primeira leitura, que foi extraída ali do livro dos Reis, falando do profeta Elias. E o profeta Elias que sobe o Monte Horebe para ter um encontro com Deus. E ali, o profeta, ele vivencia um momento de intimidade, na tranquilidade, na brisa suave, não é no terremoto, como fala, não é na ventania, não é no maremoto, não, é na brisa suave, na tranquilidade, no silêncio, na simplicidade, de uma maneira humilde, e principalmente no interior do profeta, subindo o Monte Horebe, ele tem um encontro com o Pai, com Deus Pai. Portanto, nós estamos falando da vida de oração, nós estamos falando da relação com Deus, que todos nós precisamos, tanto sendo família, como no exercício da paternidade
dentro da família. Precisamos aprender a falar com Deus, a sermos amigos de Deus, a termos intimidade com Ele, a termos comunhão com Ele. Porque, no geral, o que acontece conosco? Nós nos distanciamos de Deus. Nós projetamos um tipo de religiosidade na nossa mente e acabamos vivendo a partir de uma projeção. E a projeção em que faz nós sermos um tipo de católico que repete fórmulas, que segue manuais, que cumpre preceitos, mas não reza. Repetir fórmula não é uma fórmula, não é a mesma coisa que rezar. Frei, o senhor está contra as fórmulas? Não, de forma alguma. A questão não é a fórmula, é como nós encaramos a fórmula. A gente olha para a fórmula da oração e encara como uma coisa mágica. Bastou repetir essas palavras, então espiritualmente alguma coisa, um milagre está acontecendo, e não é assim. Como demonstra o profeta Elias e como demonstra o próprio Jesus, que depois de multiplicar os pães, despede os discípulos e vai também ficar a sós com o Pai, sobe para ter uma intimidade com o Pai. Ele que, sendo filho, Deus igual ao Pai, tendo a mesma natureza divina, também precisa cultivar uma intimidade com o Pai. Portanto, nós precisamos aprender a ter uma intimidade com Deus. Senão, como eu disse, nós nos distanciamos. Nós vamos esfriando a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa proximidade com Deus. Vamos nos tornando pessoas que, ao cumprir somente os ritos, nós nos tornamos católicos mecânicos. Está lá o roteiro está dizendo para dizer boa noite, você dá boa noite. Aí do outro lado está a resposta, aí para o pessoal responder também boa noite. Aí todo mundo responde porque está escrito ali. Depois você lê de novo no roteiro, tem que fazer o sinal da cruz. Você faz o sinal da cruz. Depois, enfim, você, às vezes no roteiro, tem toda quem conduz o roteiro já está tudo definido aí como vai falar, e depois tem a resposta do que o povo vai dar. E aí a gente pode cumprir o roteiro todinho, mas não rezou. Repetiu que nem papagaio. Cumpriu o preceito, mecânico, frio, objetivo, mas não rezou. Então, nós católicos precisamos aprender a rezar. O roteiro ajuda, eu não sou contra roteiro. Eu tenho um roteiro aqui para minha pregação. Mas o roteiro, ele nos dá balizas para nós não nos perdermos. Ele dá um norte para que nós possamos nos conduzir. É uma orientação, como se fosse uma bússola que aponta para o lado certo, como você deve encaminhar a sua oração, a sua vida de oração. Mas quando eu só me prendo no roteiro, com as palavras do roteiro, e só leio mecânica e friamente o roteiro, eu não rezei. É uma ilusão achar que rezou. Eu não me relacionei com Deus. Porque Deus não quer fazedores de tarefa. Ainda mais quando a gente encara a oração como uma troca de favores. Eu repito essa fórmula bem aqui, várias vezes, e o Senhor me dá isso aqui em troca. Isso não é oração, isso não é intimidade com Deus. Isso é, mais uma vez, uma projeção do que a gente pensa do que é oração. Às vezes nós somos fazedores de tarefa. Cumpriu a tarefa, cumpriu ali a norma, pronto, rezei, não rezou. É por isso que às vezes certas orações não surtem efeito.
não renova o coração, não fortalece o católico, não converte, não transforma a vida, porque eu só segui o roteiro. Roteiro por roteiro, não sai nada. É como diz São Paulo, é como um sino que tine, que você ouve o barulho do sino, mas não diz nada. Portanto, nós precisamos, dentro das leituras que falam do profeta Elias, que faz uma experiência com o Pai na oração de intimidade, Jesus que faz uma experiência também com o Pai na oração de intimidade, nós precisamos aprender a ter essa experiência. Não é só cumprimento de preceito, não é só cumprimento de normas. Tem que lembrar que é uma relação com Deus, com a pessoa do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos nos questionar de como está a nossa relação com Deus. A minha oração é uma oração mecânica, ritualista, que basta eu ler o roteiro e está tudo bem? É por isso que, às vezes, e veja bem o que eu vou falar aqui, eu não estou querendo criar polêmica nenhuma, e nem estou me colocando contra, e nem estou condenando, mas a gente tem esses folhetos da missa, né? Está tudo escrito ali. Aí se você lê tudinho, faz tudo certinho, conforme está escrito, com todas as vírgulas, com toda a pontuação, ótimo. Você fez o roteiro. Mas será que rezou? Será que bastou ler tudo tintim por tintim como está lá? Vocês já notaram que eu não sigo o folheto? Porque antes... e eu não sou referencial para ninguém, eu medito a palavra, eu estudo a palavra, preparo a homilia, e a partir da homilia, como eu já estou, já mergulhei naquela palavra e naquela meditação, o comentário sai espontâneo. Por quê? Não é porque eu estou improvisando, é porque eu interiorizei aquela palavra meditada. Então, aí as pessoas ficam procurando no folheto, onde é que ele está tirando isso, onde é que ele está comentando, onde é que ele está lendo. Eu não estou lendo em lugar nenhum, porque eu meditei, porque eu orei com aquela palavra. E é por isso que o comentário sai totalmente diferente do folheto. Estou condenando o folheto? Não, não estou. O folheto é uma baliza, é uma orientação, para a gente saber mais ou menos por onde celebrar. Mas quando eu me prendo só a ele, eu acabo lendo tudo, mas não rezei. Então Elias sobe ao monte, Jesus sobe ao monte, e nós já sabemos que dentro da espiritualidade católica, e também entendendo isso que nós herdamos da cultura judaica, subir ao monte é um desejo de encontrar-se com Deus, é um desejo de relacionar-se com Deus, é colocar-se em oração. E aí nós precisamos aprender a ser mais livres, espontâneos, simples, autênticos na nossa oração. Aí eu vou dar um exemplo de alguns santos. Santo Antão, um místico, conta Santo Atanásio no seu livro, falando a vida de Santo Antão, escrevendo a vida de Santo Antão. Santo Antão teve um combate espiritual com um demônio. Clamou que Jesus aparecesse, e Jesus não apareceu. O dia raiou, o demônio fugiu, e Jesus aparece para Santo Antão. E Antão diz: Senhor, onde é que tu estavas? Olha como ele fala. Onde é que tu estavas? Está conversando, está rezando, está dialogando com Deus. E Jesus responde para ele, ele é um místico, portanto tem essa sensibilidade espiritual, mais do que a gente tem.
Eu estava aqui o tempo inteiro, Antão. Aí Antão vira para ele: por que tu não fizeste nada? Veja que Antão não passou um ofício para ele: Senhor, eu quero solicitar a sua resposta, porque que o Senhor, na ocasião que eu estava sendo tentado, o Senhor, por obséquio, não me livrou da tentação. Não foi isso. Antão foi direto, foi simples, foi uma conversa, foi uma intimidade. E por que tu não fizeste nada? E Jesus respondeu: porque queria ver a tua luta, Antão, teu esforço. E aí Antão entendeu. A mesma coisa Santa Teresa, reformadora dos Carmelos, chamada também de Teresona, né, na igreja, Teresa de Ávila. Ela, indo no caminho para reformar o Carmelo, a roda da carroça quebrou. Aí ela se queixa, ela também é uma mística. Ela tinha alguns momentos em que ela conseguia, pela experiência mística, falar com Deus, com Jesus, dessa forma mais direta. E aí ela reclamou que a roda quebrou. Aí Jesus respondeu para ela: primeiro, ela reclamou. Olha a intimidade, ela também não fez ofício. Senhor, quero te enviar o ofício /009, que, segundo o qual a roda quebrou e Vossa Senhoria não fez nada. Não foi assim. Ela reclamou e Jesus disse: é assim que eu trato os meus amigos. Aí ela, na lata, assim, e é por isso que tem tão poucos. Olha a intimidade do santo. Olha como ele conversa com Deus. Ele não precisa estar de cabecinha torta, cheio de cerimônia, cheio de salamaleque. É uma relação de amizade, de intimidade. Claro que não é faltar com respeito. Então nós, católicos, precisamos aprender a ter essa intimidade com Deus, essa conversa com Deus. Usando as fórmulas também. Se você vai meditar o terço, ora, pega o terço, vamos pegar os mistérios da anunciação, os gozosos, da alegria, que geralmente são meditados no sábado. Primeiro mistério, o anjo Gabriel que visita a Virgem Maria e ela que dá o sim para a vontade de Deus. Então a gente primeiro contempla isto. Depois nós apresentamos as nossas intenções, os nossos pedidos, colocamos ali nas mãos de Deus, pela mão de Maria. Aí sim, depois você vai rezar o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias. E vai rezar como quem saboreia um chocolate que derrete na boca, não precisa pressa. Vai rezando com calma, vai meditando, vai entregando tua vida, vai pensando no sim de Maria, vai pensando no teu sim, vai pensando nas situações que você está intercedendo ali naquela oração. Quer dizer, uma oração dessa, do terço bem rezado, leva pelo menos 25 minutos, porque você não está com pressa, você está saboreando, você está conversando com Deus, você está apresentando o chão da sua vida, você está meditando o mistério contemplado. Mas como é que a maioria de nós faz? A gente quer resolver logo o problema. Em 10, 15 minutos, Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Jesus, amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, amém. 15 minutos resolveu o problema. Está aí, Jesus. Jogou o texto nos peitos de Jesus e foi-se embora. E acha que isso é oração. Isso não é oração. Entendeu? Então nós precisamos, com o profeta Elias, brisa suave, intimidade com Deus. Jesus sobe um monte para falar com o Pai, intimidade com o Pai, para que a gente, de fato, a oração faça efeito na minha vida. Porque é uma oração rezada no chão da minha vida, ofertada para Deus, contemplada, dita numa linguagem não burocrática, não mecânica,
E quando utiliza as fórmulas, apresenta ali o teu coração, o teu sentimento, dá um porquê, um para quê, e há um sentido ao que você está fazendo. Uma oração dessa, meu irmão, minha irmã, move barreiras, derruba barreiras. Uma oração dessa transforma o coração. Mas por que a maioria de nós não move barreiras e nem tem o coração transformados? Porque nós somos mecânicos, porque nós somos legalistas, porque nós somos ritualistas. E eu também não me ponho fora dessa, não. A maioria de nós. Por isso temos que repensar a nossa vida de oração. Repensar a nossa intimidade com Deus. E isso na família e também os pais, que é um membro importante da família. E aqui eu dirijo a minha palavra aos pais. E é importante que você, pai, compreenda, e nós que somos os outros membros da família, que o pai não é um super-homem, que o pai não é uma pessoa perfeita, que o pai tem seus limites, tem qualidades e defeitos, não é um anjo, não é um santo, é um homem de carne e osso que acerta e erra. Cuidado para a gente não ficar idealizando o papel do pai, senão a gente vai cobrar demais uma perfeição de um homem que não tem perfeição em si. Aliás, nenhum de nós tem perfeição. Cuidado para a gente não fazer com o pai a mesma coisa que a gente faz com a mãe e com os padres. Desumaniza o pai, porque exige uma perfeição que não está nele, não está em ninguém. É um ser humano, de carne e osso, com qualidades e defeitos. Tem que começar por aí. Agora, pai, é importante que você tenha, nessa intimidade com Deus, você possa contemplar, você que é pai, Deus Pai, nas Sagradas Escrituras, Deus Pai naquilo que Ele se revela, Deus Pai na paternidade que Ele exerce conosco, para que você possa se inspirar e fazer um esforço, mesmo das suas limitações, de ser um pai aos moldes de Deus Pai, mesmo compreendendo que você não vai conseguir chegar nem no dedinho mindinho do pé de Deus, né? Se é que Deus não tem pele, é espírito, né? Isso aqui é só uma comparação. Mas contemple o Pai e perceba que a paternidade, mesmo com os seus limites, cuida, acompanha, corrige, orienta, sustenta, escuta, fala no sentido de dialogar, ajuda, mas não mima, deixa o filho crescer, mas não se omite de orientar, dá tempo, dedica tempo. Nós estamos na crise, ultimamente, da paternidade. Como no Evangelho, existem ondas, ventos e tempestades que hoje estão confundindo os homens no papel da paternidade. A figura do pai está sendo destruída, porque a figura do pai, ela é limite. E ninguém quer ser limite, a gente quer ser aquela pessoa que agrega, né? Mas geralmente, do aconchego, o pai sofre uma certa solidão, porque ele é o limite dentro da família. Ninguém quer ser o limite, todo mundo quer ser cúmplice. E geralmente a cumplicidade é papel da mãe, papel feminino. Então aí o pai renuncia à sua autoridade para ser cúmplice também. E aí os filhos se perdem porque não tem o limite do pai. Mas não é um limite tirano, não é um limite porque o pai é o dono do mundo, autoritário, mas é um limite daquele que educa com amor, que quer o bem e por isso orienta. O pai é como se fosse aquele técnico de futebol
está na beira do campo gritando com o time. Ele está ali, ele vibra, ele corrige, ele se chateia quando errou, mas ele está ali, ele procura indicar o caminho. Ele se alegra quando o time faz o gol, ou seja, quando o filho acerta. Está torcendo pelo filho e procura orientar o filho. Cuidado, pai, cuidado, você também, mãe, para não delegar o papel de educar os filhos à televisão, à internet, ao tablet, aos joguinhos de celular, ou hoje em dia a moda é a babá, a pessoa que cuida, né? A escola. É seu, pai, o papel de educar junto com a esposa. O pai não é amiguinho do filho. O pai é um adulto responsável pelo filho. E os filhos também têm que entender isso. Pode ter uma amizade com o pai? Sim, claro. Mas, acima de tudo, uma amizade onde haja o respeito. Por isso, é importante que você, pai, refletindo a figura, inclusive, de São José, perdoe e peça perdão, ajude a sua esposa, faça o esforço de dialogar, o esforço de vivenciar essa paternidade, mesmo com os limites que você tem como homem. Por isso, é importante também que a esposa e os filhos possam perdoar e apoiar esse homem e estarem junto dele também quando ele precisa. Portanto, pai, que você, espelhado no Pai dos pais, que é Deus Pai, possa se esforçar para amar e cuidar da sua família, dedicando tempo, carinho, dedicando escuta, dedicando oração principalmente. Seja um homem de oração. Se você é um homem de oração, você vai amadurecer na fé, você vai amar, você vai dialogar, você vai ser um bom esposo e um bom pai. Seja um homem de oração. A exemplo do profeta Elias, que teve intimidade com o Pai, e a exemplo de Jesus, que buscou a intimidade com o Pai. Portanto, você também procure intimidade com Deus para ser um pai inspirado no modelo de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.